Olá pessoal, tudo bem? Professor Rodrigo Leandro. Vou tentar resolver mais uma dúvida que foi enviada pelo Telegram, que trata basicamente agora de um aspecto prático de laboratório, que normalmente não está bem resolvida, não está bem explicada em uma literatura, em um livro, tá? Então, do que se trata? É uma questão de quanto que entra de proporcionamento de peso de agregado e peso de asfalto na hora de moldar um corpo de prova Marshall, considerando que esses corpos de prova, para qualquer teor de asfalto ali que eu for fazer de teste, tem que resultar numa altura de 63 milímetros com uma faixa de variação para mais ou para menos de 1,3. Então, como estabelecer esses pesos? É isso que eu vou mostrar para vocês agora, através de uma planilha que eu uso já há um bom tempo e que talvez ajude vocês. Então, o primeiro passo que a gente tem que ter em mente é que os nossos corpos de prova, eles têm que atender uma altura especificada na norma, que é 63 milímetros com uma faixa de variação de 1,3, para cima ou para baixo. Então, você pode ir para o laboratório fazer um teste às cegas, mais na sorte, para tentar estabelecer qual que é o peso adequado de agregado para alcançar essas alturas, ou tentar estimar isso numa planilha de Excel para não correr tanto risco de ficar fazendo muitas alternativas, muitas tentativas. Então, eu fiz uma planilha aqui, onde eu coloco o teor de asfalto que eu vou usar no teste, a densidade real dos agregados, da mistura de agregados, a densidade do asfalto. Aqui é um chutômetro. O volume de vazios eu não tenho. Eu não compactei os copos de prova. Então, eu estou meio que chutando isso aqui. Tá? Então, eu posso errar nesse chute. Aqui, a GMM, a densidade máxima medida através do ensaio de Rice. Calculo a GMB. Então, aqui já começa a fazer efeito aquele chutômetro que eu fiz do VV. Tá? Se eu errar o VV, vou errar na GMB, que é a densidade aparente, do corpo de prova compactado que não existe. O diâmetro do molde é medido, é um diâmetro interno. Vou estimar o peso de agregado. Então, de novo, aqui eu posso errar porque eu chutei o VV. O peso de ligante e o peso total desse corpo de prova. E aí, com esse peso, com esses pesos estimados, eu vou estabelecer, eu vou tentar determinar qual seria a altura desse corpo de prova. Então, se eu colocar aqui 11, 36, 37 como peso do agregado adotado, 11, 36, 37, percebo que eu vou alcançar uma altura estimada de 6,35, que está dentro da faixa admissível. Ótimo, atende. Mas eu tenho que verificar para os demais também teores. E todos os outros atendem. Ok, então 11,36 de peso de agregado serviria. 11,36 mais 47,35, que seria o peso de asfalto, dá um peso total aí de 1.184 gramas quase. Né? Então, quase 1.200 para todos os CPs. Ótimo, atenderia. Aí eu vou para o laboratório, faço lá um teste e vejo se isso realmente se transforma em realidade. E não foi. Então, nosso primeiro teste não passou. Eu tive que aumentar isso aqui para 11,48. E aí funcionou. Tá? Bom, então eu adotei, em função desse estudo prévio que eu fiz, um peso de agregado fixo de 11,48. E aí eu vou para a minha segunda planilha. Ou primeira, né? Não tem muita ordem aqui, não. Mas essa planilha, eu tenho aqui os meus agregados disponíveis. Pode ser brita zero, pó de pedra, areia, cal, cimento, seja o que for. Cada material desse tem uma granulometria. Mas qual que é a proporção de cada material que vai entrar para atingir meu alvo, minha curva de projeto-alvo? Lembrando que essa curva, ela tem uma tolerância para mais ou para menos, mas eu não vou trabalhar com a tolerância, eu quero bater no alvo. Minha composição vai ser exatamente igual ao alvo, muito perto disso. Mas existe uma tolerância. É para o chutômetro também. Eu tenho meus vários materiais. Eu vou colocar aqui
o chutômetro de cada um deles, em percentual, então 100%, o somatório tem que ser 100%, e vou ver o que acontece com a composição. Então, por exemplo, na peneira 4,75, o meu alvo está pedindo aqui 54,4 de passante de material nessa peneira. Então, eu adotando esses percentuais que eu chutei, eu alcancei 54,4, ótimo, nem preciso de taxa, de faixa de tolerância aqui não, deu exatamente em cima. Então, como é que eu calculo aqui, né? 3% de 0,1 mais 7,4% vezes 0,1 mais 3,4% vezes 0,1 e vou somando. No final, deu 54,4% de passante. Então, as proporções que eu vou usar de cada material estão aqui. Ó. Aí eu pego essas proporções de agregado e levo para uma outra planilha, que essa aqui é a que eu imprimo e levo lá para o laboratório para acompanhar meu laboratorista. O que tem nessa planilha? O peso que eu adotei de agregado, que foi 11,48, que resulta naquela altura que eu estimei, de 63, na faixa de mais ou menos 1,3 milímetros. Tenho aqui os teores de asfalto, o peso de asfalto, a massa total do corpo de prova, aqui os materiais, a proporção de cada material que vai entrar para fazer a mistura, no total tem que ser 100%, e aqui o peso por tipo de agregado. É isso que eu vou ter que pesar nas panelinhas, né, nas bandejinhas, para formar um corpo de prova Marshall. Então, como é que eu cheguei aqui nesse 34,44? É 11,48, 3%. 85,04. É 11,48 vezes 7,4%. Esse somatório tem que dar quanto? 11,48. Então, o peso de agregado nunca vai mudar. O que muda? A quantidade de ligante. Eu vou aumentando o teor de asfalto, vai aumentando o peso de ligante. Então, eu pego aqui, ó, o meu peso de asfalto vai ser o quê? Vai ser o peso de agregado dividido por 1 menos a quantidade de asfalto, a proporção de asfalto, nesse caso é 4%, menos o 11,48. Então, 47,83. É isso que eu tenho que pesar para formar o corpo de prova Marshall. 47,83 de asfalto, esses pesos por tipo de agregado até dar 11,48, aí eu vou ter 11,48 mais 47,83. Então, eu vou pesar isso aqui tudo, misturar numa bandeja, levar para a estufa para colocar na temperatura de aquecimento do agregado, vou pesar depois, vou aquecer o asfalto na temperatura de usinagem e vou misturá-los e compactar esse corpo de prova Marshall. Tá? Então, é um processo que a gente às vezes esquece de fazer lá no começo, lá, e só se depara com isso na hora de fazer. Então, muita gente aí que está começando, chegar no laboratório, não tem laboratorista, fica bem perdido. Então, espero ter ajudado, é uma dúvida que é bastante comum para quem está começando, e se ainda não tiver ficado claro, me pergunta por aqui que eu tento ajudar, tá bom? Um grande abraço, pessoal. Tchau, tchau, até mais.